Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, eu quero ler a partir do verso 15, diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que nos conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitiram. Estão livres da escravidão do pecado e se tornam escravos da justiça. Glória a Deus. A epístola de Paulo aos Romanos, ela é escrita para alguns judeus legalistas que habitavam justamente ali na cidade de Roma, uma cidade a qual Paulo ficou mais de 2 anos, aguardando o seu julgamento perante a César e ensinando durante esse tempo, conversando com muitas pessoas e escrevendo justamente as suas cartas. Ela é a carta de abertura das epístolas, né? E precisamos compreender a riqueza que ela traz sobre a graça de Deus. Porque a verdade é que nós fomos libertos para servir. Não tem como, meus irmãos, nós sermos escravos, sermos libertos do pecado e não sermos escravos de Cristo. O que acontece, na verdade, é só uma mudança de senhorio. E a liberdade consiste justamente em poder falar não àquilo que afligia o nosso coração, mesmo sendo prazeroso. Eu gosto muito de Romanos capítulo 7, versículo ali a partir do verso 18, ele fala assim, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. No versículo 24 ele fala, como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? E ele fala, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, e liberdade consiste justamente em dizer não àquilo que dominava o nosso coração. Todos nós temos uma fraqueza, todos é inerente à carne. E o que Paulo está falando é que nós fomos libertos justamente para obedecer. E é aquilo que nós vamos escolher obedecer que vai dominar nós. Agora, se escolhermos obedecermos a Deus, somos escravos da justiça. E então o nosso corpo não terá mais domínio. Isso quer dizer que eu não terei vontade de pecar? De maneira alguma. Nós sempre teremos vontade de fazer aquilo que é errado, enquanto nós estivermos habitando nesse corpo mortal. E qual que é o grande propósito disso, irmãos? É justamente a caminhar por aquilo que Paulo fala, a morte. Irmão, nós fomos chamados a morrer, nós fomos chamados justamente a morrer. Ele fala na própria epístola, ele fala que em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele fala assim, as boas novas. Eu vou ler o versículo 16, ele fala assim, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar os que creem, primeiro judeus e também gentio. Assim as boas novas se revelam a Deus, nos declara justo diante dele, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Em algumas versões, de fé em fé. É uma luta que se dará pela fé. Por quê, meu irmão? Porque é uma renovação mental. O nosso corpo sempre vai entrar em embate com a mente, naquilo que se refere às nossas vontades. E toda vez que nós aceitarmos muito menos que a vontade de Deus para a nossa vida, automaticamente nós já estaremos nos tornando escravos. Aperta um pouco, não é verdade? Mas essa é a verdade que Paulo traz entre a antiga e a nova realidade. Nós podemos observar que alguns homens de Deus passaram por isso. É algo fundamental que daqueles que foram chamados e escolhidos como alvo da graça do Senhor. Eu gosto de Jeremias,
capítulo 1, versículo 10, mostra a realidade do chamado dele. Observe essas palavras que estão escritas. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Uma grande parte, meus irmãos da igreja, acredita que o propósito do cristianismo é tornar a vida mais atraente. Assim, quem pensa dessa forma produz um arrependimento de forma rasa, ingressa na igreja do Senhor e frequentemente experimenta mudanças levíssimas. Observe, olha, eu vou ler novamente. Observa para que o Senhor chamou ele: para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares. A missão dada ao Senhor ao profeta Jeremias, descrita de forma tão vívida nessas palavras, mostra uma realidade ao contrário daquilo que nós pensamos. Jeremias, ele estava caminhando justamente para destruir muita coisa que tinha na vida dele, ou seja, aquilo que não agradava o Senhor. E nós todos que estamos em processo de reconstrução, antes e também para edificares ou para plantares. Mas antes do edificares e plantares, existe ali todos esses verbos ali, ó. Eu vou ler novamente: arrancares e derribares, destruíres e arruinares. Eu creio mesmo, meu irmão, que eu creio mesmo de todo o meu coração que Deus não mandaria arrancar ou derribar ou destruir alguma coisa que Ele teria a finalidade de usar em nós. Muitas pessoas acham que vão chegar diante de Deus e vai falar assim: o Senhor vai me usar sim dessa maneira. Irmãos, você sim tem a sua característica, a sua originalidade, eu não questiono isso, mas muita coisa mesmo terá que ser lançada fora, muita coisa terá que, muita coisa vai ter que deixar para trás. E como eu falo para deixar para trás, é justamente tirar as sandálias. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele luta do lado dele. Em Lucas 5, versículo 36, o Senhor Jesus diz exatamente isso. Ele fala também que ele disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe a veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. O que o Senhor está falando é que ele não faz remendo, ele faz tudo novo. Então ele vem e destrói toda a nossa mentalidade antiga, todos os nossos conceitos, e isso causa muita dor. É esse o momento do processo em que nós não queremos viver. E sejamos francos, irmão, ninguém quer passar pelo processo, e é por isso uma das coisas que o Senhor nos dá a promessa, nos revela o destino, mas não mostra o caminho. Porque se ele mostrasse para nós essas partes, eu tô rindo, meu irmão, mas eu tô nervoso, acredite. Olha, eu vou falar uma coisa. Não é bom passar pelo processo, não é mesmo, dói muito, mas é tão gostoso depois que nós, nos ajustamos aqui como o Senhor Jesus fala, a veste nova, trocando pela veste velha, ou seja, colocar o vinho novo no odre novo, trocar todo o couro que envolve do odre por fora. Por quê? Porque a paz e ao lugar de leveza a qual Ele quer nos levar está justamente dentro do nosso coração. E nós percebemos que tudo aquilo que nos aflige como referência à fraqueza é possível dominar sim pelo poder de Deus, mas pelo poder de Deus. Quero ler com vocês para confirmar isso, que nós não somos chamados simplesmente para obedecer às nossas vontades, mesmo que o Senhor tenha colocado um querer dentro do nosso coração. No chamado de Jeremias, bastante fala isso, mas eu quero ler com vocês outro, que foi chamado a ser um conquistador, Josué. Em Josué capítulo 13, fala assim, estando Josué perto de Jericó, era uma das primeiras cidades que ele estaria entrando e conquistando dentro do território de Israel, a terra prometida que mana leite e mel. Já percebemos aqui que haveria luta, haveria sim guerras e batalhas travadas duríssimas pelo exército de Israel para conquistar aquela terra que o Senhor jurou colocar nas mãos deles. Olha, fala assim, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou:
Olha só a pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? No versículo 14 de Josué 5 ele fala: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do Senhor, do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias do seu pé. E tirar as sandálias, meus irmãos, tem uma... ele fala da mesma forma que para Moisés, pois é terra santa. Fala justamente de não olhar para trás, de não olhar por onde nós caminhamos, que a forma de caminhar será diferente. Agora é pela preparação do evangelho da paz. Mas o que me chama bastante atenção é que ele fala assim: nenhuma coisa nem outra. Eu não estou nem do seu lado e nem do seu lado dos inimigos. Eu tenho o meu próprio lado. E isso aqui é uma teofania. Os teólogos falam que é uma teofania. Teofania é o próprio Senhor Deus se manifestando, talvez na forma do Senhor Jesus diante de Josué. Por quê? Porque ele se prostrou diante dele. Os anjos não deixam os humanos se prostrar diante deles. Eles se identificam como servos como nós, e jamais dignos de ser adorado. Digno de ser adorado somente a Trindade. Então por isso eles creem que é uma teofania. E é importante perceber que o Senhor tem o lado dele. E quando nós entramos no embate, nós podemos durar muito tempo no processo, irmãos, por não entender o que Paulo está falando. Justamente, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhe obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça e à plenitude de vida. Nunca, irmãos, nunca mesmo. Agora, trazendo aqui para aquilo que é o nosso processo, o processo só é duríssimo, meus irmãos, por causa do fardo do pecado. Por mais que Deus nos liberte de todo pecado, Ele jamais nos libertará de algumas consequências. Algumas que nós talvez não tenhamos condição ou maturidade espiritual de passar, ele pode sim impedir nós de passarmos. Para quê? Para que nós possamos aprender com a consequência. Alguns nesse mundo carregam alguma cruz de isopor, outros carregam de chumbo. Agora, quanto mais pesado o fardo for, é consequência do pecado que nós cometemos. Ele nos liberta do pecado para que nós não venhamos a, colher essa consequência novamente. Devemos entender que tanto a prisão como a liberdade, ela é fruto de uma semente. A boa notícia é que a partir do momento que encontramos Jesus Cristo, podemos começar a plantar uma nova semente. Então você deve pensar aonde você quer dar daqui 5 anos, aonde você quer dar daqui 100 anos. Você quer lutar do lado do exército do céu e sim se ver livre dessas consequências, porque o plantio é livre, mas a colheita ela já foi predestinada. Eu quero repetir isso: o plantio sempre será livre, mas a colheita ela já foi predestinada e ela sempre será obrigatória. Então plante o bem ou plante o mal, saiba que a semente sempre será essencial. Eu gosto quando ele fala: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu quero terminar justamente com o nosso mestre, porque em João, na sua apresentação de Jesus, ele mostra claramente, ele fala assim, de sua plenitude, João capítulo 1, versículo 16, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, tudo que nós precisamos está nele, principalmente para vencer o processo, para transformar as nossas vestes, lavando diariamente as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Sem ele seria impossível qualquer um de nós alcançar plenitude de vida. Agora saiba que mesmo que o Senhor não impeça que você colha tudo aquilo que você plantou, ou que o Alisson plantou no passado, eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, falando que Deus é fiel e não nos sobreveio tentação que não nos fosse humana. Então tudo que nós estamos sofrendo é porque nós damos conta. Se o Senhor permitiu até mesmo uma quantidade de pecado,
É porque ele sabe, ainda mais na qualidade de escolhido de Deus para uma missão, para algo a qual ele te designou. Ele sabia que você aprenderia com tudo aquilo que estaria passando. Ele sabia que o Alisson viria, que a dor viria em forma de professor, nos ensinando, e que nós não nos curvaríamos diante dela, porque seria graça sobre graça, e não nos sobreveio uma tentação que não fosse humana. Então Deus sempre terá uma saída para qualquer argumento que nós tivermos. O amor de Deus sempre será a resposta. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje, sabendo que a partir de agora é uma nova colheita, e se nós não desistirmos de fazermos o bem no tempo certo, colheremos bênçãos. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.